Irmãos, acolhemos vocês nesse domingo da misericórdia. Domingo esse que está marcado também pela devoção que ganha há alguns anos grande espaço também na vida do povo e da igreja. Especialmente e assumida como uma celebração de toda a igreja católica, a partir do ano 2000, quando o Papa João Paulo II, até então Papa naquele ano, hoje São João Paulo II, promulgou que no segundo domingo da Páscoa também se celebraria o domingo da misericórdia. O que nos faz melhor identificar essa solenidade, essa festa da Divina Misericórdia é a imagem de Jesus misericordioso que nós temos ali muito próximo do altar, que certamente muitos de vocês também têm em casa, e que ao final dessa celebração nós iremos abençoar esta e as demais imagens que vocês certamente que estão em casa também devem ter. E se você a tem, estando aqui, na nossa oração também nós vamos pedir a Deus que ela seja abençoada. Essa bonita imagem, que é a visão que Santa Faustina teve, que Jesus lhe concedeu a graça de poder contemplar. De seu peito emana uma luz que de fato nos lembra outra experiência bonita de Jesus nos evangelhos, quando Jesus dizia a uma mulher, a samaritana, que ele era como uma fonte, que de onde emana essa água, que quem dela experimenta nunca mais terá sede. Sede a qual Jesus fala não se sentirá, de certa forma, desvalido daquilo que tanto busca. Quem vai a Cristo encontra aquilo que em Cristo está de forma abundante, que é exatamente a misericórdia de Deus, que muitas vezes quando nós vamos a Ele, não esperamos outra coisa senão essa realidade. Por isso, Ele também não nos dará outra senão esta. A misericórdia que Jesus oferece é também, e talvez à luz do Evangelho, essa paz, que quando Ele apareceu aos seus discípulos, Ele disse, Shalom, no hebraico, a paz esteja contigo, a paz esteja convosco, que continua sendo o convite que a Igreja nos faz, para quem vem querer, desejar, experimentar, encontrar Jesus. É de fazer essa paz de coração, essa paz de espírito, que é a certeza daquele que viemos buscar. E que, por sua infinita misericórdia, se mostra Ele mesmo, se mostra ser Ele de fato essa realidade verdadeira e única, a semelhança da experiência que vimos no Evangelho. Quando também naquela ocasião, no entardecer do primeiro dia da semana, o primeiro dia de muitos outros dias, como o que nós hoje experimentamos, que é o dia da misericórdia, o dia do encontro, o dia da experiência com Deus, que é sempre um dia onde o tempo permite que nós possamos experimentar, e naquele entardecer do primeiro dia da semana, ali enquanto os discípulos estavam reunidos, embora de portas fechadas, o Senhor lhes apareceu. Significativa a aparição de Jesus, que não é apenas uma aparição pura e simples, mas é sobretudo porque os discípulos estão envolvidos pelo mistério da ressurreição de Jesus. Esse mistério que eles querem de alguma forma entender, esse mistério que de alguma forma eles querem buscar, que eles têm sede, vontade de saber o que é, ter a certeza daquilo que lhe for anunciado, desde os primeiros momentos daquele primeiro dia, quando as mulheres vão ao túmulo, encontram o túmulo vazio, e diz ter visto anjos. Madalena diz até mesmo que o Senhor a chamou pelo nome, Maria, e ela o reconheceu. Entre não somente esses, mas até alguns discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, e o Senhor teria encontrado-os no caminho, eles voltam
para dizer que encontraram o Senhor Pedro e João que correm ao túmulo, porque não sabiam exatamente o que havia acontecido, se tinham tirado o corpo, roubado o corpo, ou se de fato o Senhor teria ressuscitado. Em meio a todas essas realidades, os discípulos então estão envolvidos pelo mistério da ressurreição. O tema da discussão e o que aquece seu coração já não é mais a paixão. A paixão passou, mesmo que ela seja inegável. Tanto é que quando o Senhor aparece, Ele mostra-lhes as chagas, para dizer que de fato o ressuscitado é também aquele que passou pelo madeiro da cruz, aquele que passou pela paixão. Mas nesse momento, o que envolve os discípulos de Jesus, o que envolve a comunidade, não é mais a paixão, mas é a realidade da ressurreição de Jesus. E essa realidade que aquece o coração, que motiva a fé, que dá esperança, é o que está suscitando naquele momento a unidade dos discípulos, a experiência dos discípulos de Jesus, aos quais, quando Ele aparece, Ele, de certa forma, cessa o coração, concede a esperança que eles tanto desejavam ter, a segurança a qual eles estão buscando. Quando Ele diz: sou eu, a paz esteja com vocês. E não apenas a paz, mas também o meu Espírito. Espírito esse que uma vez soprado sobre a comunidade, soprado sobre os discípulos, é também um dom de Deus que permite aos discípulos seus, como continuadores da missão de Cristo, não sem Ele. Como vimos na primeira leitura, a comunidade dos discípulos que viviam como um só coração e uma só alma, cujas realidades eram admiráveis, com grandes sinais e poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Ou seja, o Senhor não só sopra o Espírito, como concede aos discípulos seus a missão de continuar agindo em seu nome, mas é Ele que está sempre no meio dos discípulos seus. Isso é a experiência pascal. A nossa vida, que agora é uma vida que é também permeada pela presença de Jesus, uma presença que fazemos e compreendemos pela experiência da fé, que é também aquilo que faltou a um discípulo seu, que era Tomé. Tomé é um homem que apresenta uma crise de fé. Crise de fé. Crise de fé, meu irmão e minha irmã, que ninguém de nós está isento dela. Qualquer um de nós pode passar por crises de fé. Até os santos já tiveram momentos de aridez, de crise, de experiências que talvez lhes falassem de uma realidade mais semelhante à crise do que à certeza. Mas não confundamos crise de fé com ausência de fé. A crise de fé, a qual Tomé, especialmente no Evangelho, nos faz pensar, não é uma ausência, uma incapacidade, ou uma fé que acabou, como às vezes nós até achamos, né, que perdemos a fé. Não, a crise de fé é porque nós buscamos respostas e não as temos. A crise de fé é porque queremos respostas objetivas, claras, que não deixam dúvidas absolutamente nenhumas. Mas quem tenta ou quem passa pela realidade da crise e busca respostas objetivas, claras, absolutas, sem nenhuma dúvida, não sai dela, permanece nela. A saída para uma crise de fé é a experiência que Tomé teve que fazer. A crise de fé ou a dificuldade em compreender a realidade da sua fé só é possível ser vencida pela própria experiência da fé. A fé é a única realidade que consegue vencer a realidade da sua aridez. Por que nós dizemos isso? Porque, meu querido irmão, quem necessita ver para crer continuará cego. A visão que o Senhor Jesus concede é semelhante a um homem quando ele o curou, que antes de que Jesus pudesse devolver-lhe a visão, ele foi capaz de crer. Se queres, pode me curar.
foi aquele homem disse a Jesus. Então Jesus disse: eu quero, fica curado. É preciso crer para ver. Essa é a experiência de Tomé. É preciso então que nós aprendamos que essas realidades temerosas, chamadas crises, são vencidas pela fé. A realidade da abertura para o mistério. Se não nos abrimos para o mistério, como Tomé se viu obrigado a se abrir, e veja, ele não se abriu na sua casa, no silêncio, na oração pessoal. Tomé precisou ser reconduzido ao seio da comunidade para que ela pudesse ajudá-lo a abrir-se para a experiência do mistério. Que, como vimos inicialmente, a comunidade que vive em torno do mistério de Jesus também é capaz de reconhecê-lo e perceber os seus mistérios. Nós somos essa comunidade hoje. Nós somos os discípulos e discípulas de Jesus. Somos nós que vivemos envolvidos por esse mistério da ressurreição do Senhor. Somos nós que olhamos para o círio pascal e, através dele, entendemos a presença de Jesus. Somos nós que repetimos o que Santa Faustina disse: eu confio em vós, sem nunca termos visto Jesus com os nossos próprios olhos. Por quê? Porque somos guiados pela fé, a nossa fé que nos faz crer no testemunho dado pelos que o viram, essa fé que agora é capaz de fazer com que as pessoas e os irmãos e o mundo possa, de fato, fazer a experiência com Jesus, por meio dos que creem, os crentes. Nós somos os crentes, talvez, e eu espero que sejamos mesmo, tá? A comunidade católica, a mais crente de todas as comunidades cristãs. Espero eu sim, porque o crente é aquele que crê, e a nossa comunidade deve ser a que mais crê na presença de Jesus, a que mais confia na sua ressurreição, a que mais anuncia, sem dúvida nenhuma, de que Ele está vivo, a que mais tem certeza de que Ele reapareceu aos discípulos. Portanto, nós somos os verdadeiros irmãos e irmãs, ou talvez deveríamos ser os primeiros a crer e viver do que cremos e dar testemunho aos irmãos, para que eles, por meio de nós, sejam capazes de crer e ver Jesus como nós o vemos, na vida, nos irmãos e em alguns momentos muito íntimo de nós também.